Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho, este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Valdomiro Távora. Fiscalização e pandemia, qual o balanço da atuação do TCE nestes 2 anos de Covid-19? Controle externo, que ferramentas são indispensáveis na transparência pública? Compliance e governança, como a gestão pública vem se adaptando a estes novos parâmetros. Ainda as metas do Tribunal de Contas para os próximos 2 anos. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Valdomiro Távora de Castro Júnior integra o Tribunal de Contas do Estado do Ceará desde março de 2004. Já foi vice-presidente do órgão e corregedor. Antes de ser membro do TCE, Valdomiro foi deputado estadual por 3 mandatos. É presidente do TCE pela 5ª vez no mandato que vai até 2023. E é com o presidente do TCE, conselheiro Valdomiro Távora, que converso no programa de hoje. Presidente, tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação muito grande mais uma vez retornar aqui, o Otimista, e o seu programa, né? E eu, em nome do tribunal, só tenho a agradecer esse espaço que é dado para que nós possamos aí conversar um pouco sobre as ações do Tribunal de Contas. A gente é que agradece, presidente, e nesse ponto o tribunal e a imprensa, de forma específica aqui o Grupo Otimista, tem algo em comum que é publicizar, massificar as informações, porque isso, num pano de fundo, é o controle externo por parte do tribunal e também a construção da cidadania, né? Quanto mais informação, mais cidadania, né? Com certeza, Edvaldo. Justamente porque eu estou agradecendo aqui, não em meu nome, mas o nome do tribunal, esse espaço aqui que hoje aí nós acompanhamos, o seu programa, e não só o programa, mas o Otimista num todo, o jornal, que hoje criou um corpo e realmente é um grande meio de comunicação no nosso estado hoje, no nosso estado, né? E fora já está fora até do nosso estado. Então, nesse momento é importante até para mostrar as ações do tribunal, a transparência que o tribunal age nas suas ações e o controle externo, o que nós fazemos, e é muito importante, é o controle social, né? O que a imprensa, o que a sociedade também pode contribuir para que o tribunal avance cada vez mais no seu papel de fiscalizar. Exatamente. A gente vai abordar de forma mais detida daqui a pouco essas 2 esferas que o senhor acabou de mencionar, mas eu queria saber, até pela experiência do senhor enquanto conselheiro, enquanto presidente, o senhor liderou o tribunal antes da pandemia e agora estamos aí com 2 anos da pandemia, que não acabou, está um pouco mais branda, mas já dá para a gente olhar pelo retrovisor e perceber a travessia. Qual foi a experiência, qual foi o ganho, presidente? Erivaldo, realmente foram 2 anos, como você já frisou, já tive 3 mandatos anteriores a esse da pandemia, e com certeza são desafios totalmente diferentes. Nós passamos aí 2 anos com muitas dificuldades, mas as dificuldades foram enfrentadas e eu acho que, além da dificuldade, foi um grande aprendizado. Eu acho que o tribunal, nesse momento de pandemia, nós acabamos crescendo. Como assim? Porque o tribunal não parou nem um minuto. O que foi que ele teve que fazer? Se adaptar ao novo momento da pandemia, um momento extremamente grave que nós passamos, o mundo todo passou, mas o tribunal teve que se reinventar, na verdade. Tá? A grande maioria dos servidores, ou da grande parte naquele pior momento da pandemia, ficamos em teletrabalho, a grande parte desse tribunal, dos servidores do tribunal, mas aí nós tivemos que reinventar na parte principalmente de tecnologia. Então, nós fomos adaptamos todos o que era preciso para que os servidores, os jurisdicionados, os advogados e as partes, eles pudessem ter acesso aos processos que estavam em andamento no tribunal. Entendi. Ou seja, mesmo numa pandemia, o tribunal nem um minuto parou. Pelo contrário, continuamos julgando, continuamos fazendo o nosso papel, fiscalizando, atuando concomitante naquele período da pandemia. Entendi. Mas isso realmente nós tivemos que usar muito da tecnologia, que hoje nós não podemos mais viver sem ela realmente, mas nos ajudou bastante. Os servidores fazendo o seu papel, o seu trabalho de casa remotamente,
a grande parte dos seus servidores. E o tribunal, em nenhum momento, ele teve essa queda de julgamentos, essa queda na fiscalização. Então, foi um momento de realmente de se reinventar. Mas, graças a Deus, com a ajuda dos conselheiros, do Ministério Público, de todos os servidores, nós conseguimos fazer um grande trabalho nesses 2 anos da pandemia. Entendi. A gente já vinha, antes da pandemia, presidente, num processo, eu diria que um pouco lento, dos tribunais, de maneira geral, dos órgãos de controle, com alguns núcleos mais voltados para a virtualização dos processos, etc. Isso já estava acontecendo e foi acelerado? Foi preciso implantar do zero? Como é que foi esse suporte que a tecnologia deu ao tribunal? Lá no tribunal, a gente já temos em alguns anos feito muito investimento em TI. Porque eu acho que hoje não tem mais retorno, né? A TI hoje é fundamental no processo, não só do Tribunal de Contas, mas na vida hoje de todo cidadão. E a sorte que nós tivemos aí, e no final de 2019, ainda também tenho que fazer menção na gestão do conselheiro Adilberto, foi criado pelo tribunal o nosso plenário virtual. Então, antes da pandemia, 2, 3 meses antes da pandemia, ninguém esperava a pandemia, mas nós já tínhamos o plenário virtual, ou seja, onde nós faríamos os julgamentos de alguns processos no plenário virtual, sem precisar presencial. Entendi. Então, tivemos muita sorte dessa implementação. Só que era um início do plenário virtual. Né? Isso aí durante esses 2 anos, a ATI teve que desenvolver, junto com a Secretaria das Sessões, um novo plenário virtual, porque foi várias espécies de processos. Para você ter uma ideia, hoje, modéstia à parte, hoje o nosso plenário virtual é o terceiro, é o segundo mais moderno e completo dos tribunais de contas. Isso aí realmente a gente atuou bastante. Hoje o nosso plenário virtual é sensacional. O tribunal vem julgando bastante. Inclusive, nós fizemos até o ano passado, abrimos a pedido da UAB, a sustentação oral. Né, no plenário virtual. Os advogados sentiam essa falta, essa necessidade de fazer essa sustentação, de mostrar ao relator e aos membros o que se tratava aquele processo. Então, foi aberto dentro do plenário virtual, a TI desenvolveu uma ferramenta que hoje o advogado manda lá o seu videozinho gravado fazendo aquela defesa daquele processo. Entendi. Então, nós avançamos bastante no tribunal na parte de TI e na parte desses julgamentos virtuais. Certo, porque antes era só ali checar para onde tinha ido o processo, anexar um documento. Isso. Hoje pode-se dizer que todo o processo ele pode correr dentro desse ambiente, né? Dentro do ambiente. Eu acho que a pandemia veio, mas nós tivemos que se reinventar, como eu já disse, e eu acho que nós avançamos bastante. Como hoje, os jurisdicionados, as partes, os advogados, eles, nesse período da pandemia, tinham acesso ao processo em todo virtual. Entendi. Então, ele, através dos mecanismos, dos sistemas que foram criados dentro do tribunal, você poderia acessar, os servidores poderiam acessar aquela documentação que era necessária para fazer aquele relatório, para que mandasse para o relator aquele processo já completo para julgamento. Entendi. Algo também que chama a atenção, me chamou a atenção particularmente, presidente, um testemunho que eu dou aqui, que foi quando o Tribunal de Contas do Estado assimilou, né, a carga de trabalho do Tribunal de Contas dos municípios, praticamente não houve solução de continuidade, assim, não houve um gargalo, né? O Tribunal de Contas conseguiu administrar essa demanda muito maior, cresceu exponencialmente, né? E isso é algo que assim, revela que o tribunal estava preparado para isso, né? Olha, realmente, aí, mais uma vez, eu tenho que frisar aí a gestão do conselheiro Adilberto, né? Que foi ele que estava à frente naquele momento, levado mais um momento assim, que não foi né? Fácil, né? Um momento muito desafiador, porque foi extinto um órgão que tinha 62 anos de existência, mas que hoje, eu como presidente e como meus pares, eu posso dizer, o tribunal hoje está maduro e está fazendo o seu papel. Naquele momento da incorporação foi um pouco difícil, mas com a integração, os servidores do TCM que também vieram para o TCE, tá? O plano de cargos e carreiras que foi feita a unificação dos 2 tribunais, um plano só. A estrutura foi ampliada? A estrutura foi ampliada. Hoje, nós tínhamos aí, como a sede do extinto TCM
passou-se para a PGJ, nós tínhamos ainda ali no Serrolim umas 5 ou 6 salas alugadas com alguns servidores lá. Entendi. Tá? Mas hoje o tribunal, ano passado, fez um anexo onde toda a Secretaria de Controle Externo, todos os servidores agora estão dentro do Tribunal de Contas. Então, todos os servidores estão com seu local de espaço, local de trabalho adequadamente para que nós possamos fazer e fizemos e estamos fazendo muito bem o papel, com modéstia à parte. Eu acho que o tribunal andou muito bem nos processos municipais. Entendi. E isso implicou, para mais ou para menos, o ritmo da entrega de resultados, os julgamentos, ou isso já foi amortizado e está rodando normal? Não, aí nós julgamos bem mais, né, depois da incorporação aí do TCM, porque nós tínhamos aí... Mais força de trabalho também, né? Mais força de trabalho, né? Vieram aí os auditores, substitutos, conselheiros, mais 3 procuradores que atuam no tribunal. Então, os servidores que vieram todos do TCM se juntaram aos servidores do TCE. Então, hoje eu acho que está maduro. Está maduro, nós estamos fazendo muito mais julgamentos, até porque muitos mais jurisdicionados agora também nós incorporamos, né? Então, antes nós tínhamos aí só as contas dos estados, do estado, no caso, os jurisdicionados, as secretarias, os fundos, que era só estadual. E agora não, todos os processos municipais, câmaras, secretários, prefeitos, então está tudo hoje no TCE. Então, aí triplicou ou mais do que o número de processos que hoje entram dentro do tribunal. Não só de processos em si, mas também de recursos públicos envolvidos, Com certeza. Tá? Se você pegar só o município de Fortaleza, né, que era do TCM, agora veio para o TCE, o orçamento de Fortaleza é um orçamento muito alto, né? Juntamente com todos os municípios. Quando você coloca o orçamento do Estado e dos municípios, realmente o tribunal tem hoje que fiscalizar um orçamento muito, muito maior. Entendi. Eu tenho recebido aqui no programa, presidente, muitos especialistas da área de governança, de controle externo, etc. E de maneira geral, eu tenho percebido que a mentalidade ou a busca do trabalho não é só mais na punição, no aspecto punitivo. Tem também um teor pedagógico, de orientação, de ensinamento. Como que o Tribunal de Contas está nesse contexto? Porque você tem prefeitos, gestores experientes, tem gestores novos, tem as atecnias, tem às vezes os crimes premeditados. Como é que está o manejo que o TCE faz em relação à chamada orientação do gestor público? Olha, Evandro, acho que aí o tribunal, em alguns anos já, e vem implementando, e tem cada ano melhorado mais ainda a nossa escola de contas, aí gerida pelo conselheiro Alexandre Figueiredo, que vem fazendo um excelente trabalho nessa parte de orientação dos gestores. E de um tempo para cá, nós temos trabalhado muito para admitificar que o tribunal é só um órgão punitivo. Pelo contrário, hoje nós temos parceria com a Prece, com os municípios, estamos abertos, todos os conselheiros, todos os servidores, nós recebemos os gestores, estamos abertos muito para orientar, que eu acho que o grande intuito da Escola de Contas e o grande papel do tribunal hoje é orientar o gestor. Tirar dúvidas, tirar dúvida, porque é muito melhor você prevenir o dano do que depois do dano ter ocorrido você ir atrás de recuperar o dano. Dificilmente recupera. Dificilmente, né? Aí são anos e anos para recuperar isso. Então, se você conseguir capacitar, conseguir orientar os gestores, e nós temos feito esse papel na própria pandemia, logo no início, o tribunal fez, lá no próprio tribunal ainda, de forma remota. Eu participei do plenário, mas com alguns servidores, especificamente a pedido da Prece, alguns temas justamente sobre a pandemia. Como é que se daria, como é que seria fiscalizado esses municípios nas compras dos insumos, de materiais. Muitos decretos de calamidade foram baixados, né? Então, nós fizemos o quê? Um seminário, na verdade, grande parte dos prefeitos participaram, isso virtual. Nós participamos do tribunal, porque tinha que ter uma palestra, tinha que ter uma orientação dos técnicos também, de controle externo. Então, logo no início da pandemia, nós fizemos isso. E várias outras ações, como cartilhas orientando como é que você entraria no sistema do tribunal, a cartilha, como é que os gestores, como é que as partes fariam acesso aos processos. Então, essa parte de orientação, de capacitação, o Instituto Plácido Castelos
vem fazendo um grande trabalho. Inclusive, agora retomamos presencial, tá? Isso era feito antes da pandemia, vários encontros nos municípios. Pegávamos pelas regiões, né? Cada região era contemplada Sim, sim. e fazia Sobral. Pegava toda a região norte e concentrava os municípios lá, capacitando sobre lei de improbidade, licitações, ouvidoria, corregedoria, orientando a parte também, não só dos gestores, mas aí também o controle social. Tínhamos palestra para os estudantes de nível médio, né, para que aquilo ali na cabeça do jovem, ele já veja o papel do tribunal e possa ajudar o controle social, que é muito mais importante. E agora retomamos em Iguatu, semana passada, em Baturité, onde foi um sucesso a presença de gestores da juventude, da sociedade. Já depois da pandemia, o primeiro encontro foi em Iguatu e agora recentemente em Baturité. Iremos fazer aí até o meio do ano alguns encontros, mais alguns encontros, e depois vamos suspender justamente pelo ano eleitoral, para não caracterizar alguma, claro. Mas aí a gente vai fazer ainda, talvez, ainda uns 3 ou 4 encontros até antes das convenções do período eleitoral, que a gente evita. Entendi. Então, o senhor pode dizer que, do ponto de vista da orientação, é muito melhor prevenir do que punir, né? Não tenho nenhuma dúvida, né? E isso eu acho que você, conversando hoje com vários gestores, eles já têm essa compreensão, tá? Muitos gestores nos procuram, diz municípios, prefeitos, e veem já que o tribunal está com outra orientação, está com outros olhos. Outra vibe, né? Outra vibe, porque você é muito melhor, como eu estou dizendo, é muito melhor você capacitar e evitar que o gestor, porque às vezes tem a má fé, mas muitas das vezes realmente uma falta de conhecimento. Isso. E aí o tribunal entra com a escola de contas, capacitando para que evite o erro. Exatamente. Evitando o erro, evita o dano. Exato. Então, é muito melhor para a sociedade que aquele dano não ocorra. Exato. E também, para ser bem prático, para não achar que tudo é flores, até para separar, né, quem está a fim de aprender e acertar dos que estão com má fé, porque aí você consegue fazer ali uma diferença muito clara. Né? Com certeza. A gente tem, né, o tribunal tem feito esse grande papel aí, através do conselheiro Alexandre e toda a sua escola, né? Nós temos sempre procurado participar de seminários, a UVC, a Prece, como eu já frisei, sempre nos procura e a gente sempre está de portas abertas para, dentro do nosso cronograma, né, a gente encaixar um curso específico naquela área que nós somos solicitados. Entendi. Presidente, vamos fazer aqui um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, a gente recebe Valdomiro Távora, conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, aqui explicando aqui para a gente um pouco do trabalho, da relevância que o Tribunal de Contas faz no dia a dia da gestão pública. E o senhor, presidente, pela experiência de tribunal e também de vida pública, a gente tem gerações de gestores públicos que vão sucedendo uma a outra e geralmente há uma mudança até de mentalidade, né? Aí eu pergunto para o senhor, o gestor público, um prefeito médio aqui do estado de Ceará, a cabeça dele hoje, em 2022, é diferente da cabeça de um prefeito da década de 90, por exemplo, né? E como isso interfere no trabalho do tribunal? Eu acho que sim, hoje assim, até porque eu acho que as demandas são bem diferentes hoje, né? As cidades cresceram, a população cresceu, hoje com a internet, com todos esses dados, com os dados hoje chegam de imediato, então a cabeça não, eu digo assim porque meu pai foi outro ritmo, né? Meu pai foi prefeito 3 vezes de um município, né? A primeira vez em 72, né? Em 73 assumiu pela primeira vez. Então hoje você não pode comparar um município como é o município daquela época com hoje. Então as demandas são mais diferentes, são outras demandas, mais fiscalizadas. Hoje tem todas as ações, as demandas da sociedade são muito maiores. E hoje com a tecnologia, como eu acabei de dizer, você tem que estar com o portal da transparência ali, dia a dia, olhando e sendo bem transparente, porque hoje
o fiscal e esse celularzinho que nós temos hoje, nas redes sociais, você tem que estar realmente focado e fazendo uma boa administração, sempre atento, né? Então, exatamente. Eu queria sobre isso até lhe perguntar. Hoje a internet está em todo canto. Eu acredito que não existe a prefeitura, mesmo que nos locais mais remotos, né, em que não esteja ali conectada. E aí o Tribunal de Contas faz um trabalho não esperando o mês chegar ao fim. É um trabalho do dia a dia, né, em relação às contas públicas. Eu queria que o senhor explicasse um pouco essa parte aí. olha, justamente, hoje não tem nenhum município que não tenha, né? Eu acho que hoje todos nós temos a obrigação e temos lá o acesso à internet, e principalmente os gestores, Isso. porque ali nós temos o sistema, por exemplo, das prefeituras, do SIM, que todo mês é alimentado, todas as licitações que são feitas diariamente, o portal da transparência, ele tem que estar publicando, o tribunal tem acesso a essas despesas Com os prazos, com né? os prazos de publicação e encaminhar ao tribunal. Então, tudo isso é verificado. Então, hoje, cada prefeitura, o tribunal faz uma análise, eu acho que antes da pandemia, e estamos verificando sempre o portal da transparência de todos os municípios, para que ver se ele está atuando corretamente, se está alimentando o portal tanto para a sociedade, que é o mais importante, que é o cliente, o mais importante que é a sociedade, como para o Tribunal de Contas também, para que nós possamos ter acesso, isso é concomitante. Entendi. Então, nós temos um setor do tribunal, que é a parte de inteligência, que fica todo o tempo monitorando essas questões de documentação, de licitações, onde tem alguma falha, já acende a luzinha vermelha para que o tribunal aí talvez uma representação ou solicite informações do município. Então, hoje não é impossível você viver sem a tecnologia, porque é uma ajuda não só para o tribunal, mas principalmente para a sociedade, como o principal fiscalizador do controle social dos municípios, né? Certo. Presidente, e quando o prefeito não é alguém que tenha uma bagagem mínima ali de trato com a gestão? Porque você tem, às vezes, um advogado, um contador, ou alguém que vem da iniciativa privada, que tem ali uma noção muito boa de como que uma prefeitura funciona. E se for alguém distante, por exemplo, um médico, né, que não tem ali, às vezes, a intimidade, isso dificulta? O Tribunal de Contas chega junto? Ou ele deve ter uma equipe que faça isso por ele? Como é no dia a dia? Eu acredito que hoje, como eu disse, eu acho que era diferente de 1980 para hoje, 2022. Eu acho que com a tecnologia, até assim, os gestores hoje estão mais capacitados, estão mais orientados. E aqueles que têm alguma dificuldade, que eu acho que hoje talvez tenha algum, mas bem menos do que no passado, hoje você tem que realmente trabalhar com uma equipe que realmente lhe ajude. Uma equipe que realmente esteja competência, que estejam ali ao seu lado para ajudar a gestão. Porque, às vezes, é difícil você ser político e gestor. Isso. Né? Às vezes, não dá para você fazer... Eu sou o prefeito, eu tenho que fazer minha parte política, porque tem que fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, administrar. Então, às vezes, é de fundamental importância que você faça a sua política, mas que tenha uma equipe por trás respaldando, como assessoria jurídica, né? Contadores experientes, que eu acho que é fundamental você ter uma equipe de contadores, um escritório que possa fazer uma contabilidade e também na parte de licitações. Então, é fundamental você ter uma equipe por trás do gestor dando esse suporte, porque ele sozinho realmente não consegue. Entendi. O cidadão que vai ao site da prefeitura, do ponto de vista do portal da transparência, o que ele encontra lá, mais ou menos, assim, dentro do interesse do dia a dia dele? Ele tem que encontrar tudo. Assim, gastos nessa área e tal. Gastos na área de educação, saúde, segurança, a lista de funcionários, de servidores. Detalhes de convênio. Tudo é para estar ali no portal da transparência. A legislação exige quanto mais... É fundamental você ser transparente, aí colocar tudo isso no portal. As licitações que estão ocorrendo, se teve impugnação, tudo ali tem que ser, né? O andamento das licitações, a folha de pagamento, os nomes, né, de quem são os funcionários. Então, é transparência total. Hoje não dá para fugir disso. Então, o que estiver lá no site da prefeitura é basicamente a documentação que ele envia para o tribunal, né? Aí o tribunal sempre... Através do SIM, né, que é o Sistema de Informação Municipal. E o tribunal está sempre olhando os portais, né? Fizemos uma auditoria, como eu disse há pouco, recentemente, uma auditoria
não só em todos os municípios, nos portais do Estado também, para ver como é que estava o andamento, se estavam alimentando, se tinha alguma orientação que o tribunal ainda poderia cobrar ou pedir que fosse alimentado. Então, esse trabalho também foi muito importante que o tribunal fez em uns 2 anos atrás, e ele vem cobrando e sempre está alerta ali aqueles municípios que não estão cumprindo a legislação de publicização da sua gestão. Entendi. A gestão pública é um debate longo, a gestão pública versus gestão privada, onde é algo mais racional, tem outro ritmo, outros interesses, etc. Eu estou dizendo isso para perguntar o seguinte: a gestão privada, de alguma forma, presidente, ela inspira a gestão pública, e em qual aspecto, do ponto de vista de maior cuidado com o dinheiro público? Olha, não tenho dúvida, Erivaldo. Daí você na gestão aí, não sendo a pública, a privada, você tem muito assim mais facilidade de, às vezes, de ir para o mercado, de adquirir os bens com mais facilidade. Hoje, no setor público, você tem um controle muito maior. Né? Uma licitação, aí você tem impugnação, você demora, tem que cumprir as leis, os prazos. Então, isso é da norma, tá? Justamente para ter esse controle. Enquanto você vai para o privado, você, com certeza, você consegue agilizar, menos burocracia, né? É outro ritmo. É outro ritmo. E até outros interesses, porque, geralmente, hoje está um pouco mais ameno, mas, geralmente, o interesse social, ele não está tão presente como deve estar na gestão pública. Exatamente. Justamente é muito importante você diferenciar esses dois setores, né? Um privado que está ali cuidando dos interesses daquela empresa, lucro, né? por lucro, enquanto o outro é totalmente diferente. Você vai para o social. Eu estou gestor, eu sou prefeito, eu tenho que cumprir educação, saúde, segurança. Então, são totalmente coisas diferentes. Então, mais uma, assim, ajuda a outra, né? Porque aí você vê mesmo aí a parte de governança e tudo isso. Compliance, e se iniciou na privada, né? Isso. E hoje os órgãos públicos, aí você vê o ministro Nardes, há alguns anos já vem falando isso de governança. Eu acho que hoje ele, como na parte pública, hoje como ministro do TCU, ele é um grande nome nessa parte de governança. E isso veio da onde? Muito da área privada. Então, você foi pegando ali no que é bom da área privada, que você pode colocar na iniciativa pública, e isso está sendo feito. Então, com certeza se complementa e ajuda muito pegar modelos e experiências que foram exitosas no mundo privado. Entendi. A gente tem a lei de responsabilidade fiscal e tem lá os índices, né? E eu conversando com o secretário estadual, o secretário das cidades, Marcos Caos, né? Ele disse que algumas prefeituras, dezenas, né, estariam ali no limite proibitivo de a gestão fechar convênio com a prefeitura, porque quando passa ali do limite, acaba travando, né? Isso. Isso preocupa, presidente, o tribunal? Uma lei de responsabilidade fiscal que acaba lá na ponta impedindo a prefeitura conveniar com o governo do estado? Olha, foi isso antes da pandemia, vamos lá. A lei de responsabilidade fiscal está aí. Tem uns percentuais que os prefeitos têm que se adequar, principalmente na educação, tem que cumprir aquela meta, a folha de pagamento, que é o mais importante, você não ultrapassar o percentual que é estabelecido. E ali, na própria lei, ela lhe dá algumas regras para que você, se está perto no prudencial ou se já passou, você tem que tomar algumas medidas para sanear. Aí muitos já aconteceu, é interessante assim, que muitos gestores, muitos prefeitos chegam lá já com a situação já que extrapolaram, que isso aí dá conta irregular, é complicado para o gestor, mas às vezes ele fica difícil de adequar. Mas aí ele quer que, às vezes, assim, que o tribunal possa ver de outra maneira, mas olha, o tribunal tem que ver a lei, que a lei quem faz é o legislativo. Isso. Então, como você, até eu digo muito, olha, você é político, então veja muito essa área aí, essa parte como o legislador, né? Não cabe ao tribunal. O tribunal está aqui para fiscalizar e fiscalizar de forma como a lei está dita, que realmente tem muitos municípios que estão naquele limite, estão muito apertados nesse período agora, principalmente da pandemia. Né? Mas agora teve uma flexibilizaçãozinha, onde alguns gestores vão ter alguns anos para ir se adequando ao pouquinho
retomando para que ele possa se adequar justamente pela essa pandemia, Em né? função da pandemia. Da pandemia. Uhum. Então, mas com essa flexibilização um pouco dessa regra, vai dar uma certa tranquilidade ao gestor, principalmente os gestores que assumiram agora, porque às vezes você assume agora e já pegou o município com a folha já estourada. Né? Como é que ele vai fazer? E ano eleitoral, todo político tem a vontade danada de gastar mais, né? Exatamente, isso aí não tem uma dúvida, né? Eu acho que gastando com moderação, fazendo cumprindo as normas, cumprindo as leis e licitações, eu acho que é um papel, na verdade, do gestor e realmente gastar, mas gastar com tranquilidade e cumprindo o que a lei, o que a norma diz. Né? Exatamente. E também com planejamento, e aí a gente puxa novamente a iniciativa privada para a conversa, né? A iniciativa privada não existe sem um planejamento mínimo, né? Isso, às vezes, está em falta na gestão pública, presidente? Deveria se planejar mais? Com certeza, mas tem melhorado já, Erivaldo, isso é notório, tá? Mas eu acho que não só no próprio tribunal, eu tiro por mim lá. Nós criamos agora, na gestão, agora há 2 anos, assim que eu assumi, 2 anos passados, que eu fui reeleito agora, nós criamos uma Secretaria de Governança. Tá? No próprio Como tribunal. é essa secretaria? A Secretaria de Governança foi criada para quê? Além dele ser um olho do presidente, tem um controle interno, mas ele é uma pessoa que está lá ligada ao presidente, mas que ele controle todo o planejamento do tribunal. Porque, veja bem, às vezes a TI tem uma demanda, a Secretaria de Administração tem uma demanda, os gabinetes, às vezes, têm uma demanda, e às vezes eles não se conversavam. E às vezes tinham a mesma demanda sendo desenvolvida por 2 ou 3 secretarias. Isso é falta de planejamento. Olha, por que eu estou... Retrabalho e duplicidade de gastos. E aí foi baseado aí no TCU, nós tivemos no TCU como era que estava sendo feita essa parte de governança lá no Tribunal de Contas da União, que eu acho que aí é referência, é modelo em vários pontos. E nós estivemos lá visitando com os servidores do tribunal, tanto é que hoje o secretário esteve lá fazendo um curso e se capacitando, e hoje ele além de coordenar esses projetos do Tribunal de Contas, o que é que o tribunal tem daqui nos próximos 2 anos, que no caso é a gestão agora, que é uma nova gestão, ele está coordenando todos aqueles projetos. E outra coisa, está sempre se comunicando com todos os outros secretários, com todas as áreas, para quê? Justamente planejando para que o tribunal faça o seu papel e não tenha gastos que não deveria ter, ou até força de trabalho, você fazendo 1 ou 2 pessoas, ou 3 secretarias, às vezes fazendo o mesmo objetivo. E não é mais nesse sentido, uma governança, você tem um planejamento. Né? Na parte de TI, o que é que nós vamos comprar, o que é que precisa ser feito durante o ano. E ter uma visão do todo. Uma visão do todo. Né? O sistema que nós estamos adquirindo realmente é importante? Vai beneficiar? É uma coisa só para agora ou daqui a 5, 3, 4 ou 10 anos? Isso é necessário. Então, tudo isso é pensado para que realmente não tenha um gasto desnecessário no tribunal. Então, isso o gestor também tem que fazer. Tem que planejar, tem que pensar, repensar suas ações. Exato. As famosas reuniões de secretariado, que tem secretário que não gosta, tem prefeito que também evita, mas que não tem o que fazer, tem que planejar mesmo. Olha, ainda nisso aí, Erivaldo, como eu disse aí, é uma nova gestão. Eu reuni os secretários agora no início de janeiro, quando eu assumi novamente, né? E foi uma das coisas que eu ponderei e disse. Lá a gente tinha uma reunião de 3 em 3 meses, não. Agora, todo mês, o presidente, eu sento com todos os secretários conjuntamente, passo uma manhã ou uma tarde, o que for necessário, ou o dia todo, vendo como é que estão os projetos, como é que está cada área e dando aquela interlocução. Que o gestor, no caso, o presidente, está lá perto, está escutando o que é que cada setor daquele está necessitando, qual também as dificuldades, se tem uma dificuldade com o presidente, estamos dialogando. Então, eu acho que isso é de fundamental importância. E eu fiz já uma norma que uma vez no mês, todos nós, lá da alta gestão, temos essa reunião para discutirmos e ver como é que está o andamento do tribunal. Exato. E assim também deveria ser ou deve ser nos demais órgãos. Né? Exatamente. E também a comunicação interna, às vezes uma solução
de um setor, ele pode perfeitamente inspirar o outro segmento ali, outro setor para compartilhar, tirar uma dúvida, etc. Isso é muito importante, esse planejamento e essa interação da equipe, né? Tá certo. Presidente, daqui a pouco eu queria que a gente falasse de uma forma mais focada no seu planejamento justamente para os próximos 2 anos. Agora vamos fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? A gente está aqui na TV Otimista, recebendo o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Valdomiro Távora. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, a gente recebe Valdomiro Távora. Ele é conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, aqui conosco, compartilhando com a gente um pouco da sua experiência, da sua inteligência aí à frente de um tribunal. E a gente falava de planejamento, presidente, e o governo do Estado, a partir inclusive do Conselho de Governadores, né, instalado pelo governador Camilo, está levando para a Constituição uma pegada, um parâmetro de longo prazo em relação a investimento, a planejamento, até mesmo as leis, né, orçamentárias, principalmente a LOA, né, que tem aí uma visão maior. Eu queria saber do senhor, esse é o futuro da gestão mais racional, mais planejada? Eduardo, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que como nós sabemos agora, nesse conselho aí de ex-governadores, né, que ali são pessoas que realmente, não precisa nem dizer, são pessoas que governaram o Estado do Ceará, que têm uma inteligência... E dentro de um processo dentro crescente, de um processo, né, democrático, né? E eu acho que o governador Camilo, acho que acertou mais um dos pontos da gestão dele, onde ele reúne esse grupo seleto, onde pode ter, como foi aprovado, para 2050 um planejamento. E aí eu vou aqui, eu me lembro, eu garoto, tá? E aí eu falo porque meu pai sempre foi da política e era muito ligado ao Vigílio, e você talvez lembre do Plameg, né? Aquilo ali, se você falar hoje, eu me lembro que eu era garoto, mas aquelas ações naquele Plameg, no caso o Vigílio, naquela época já tinha um estudo de ações que foram desenvolvidas em algum desses governadores hoje. Então, isso é importante, porque naquele ano, naquela década, já se tinha uma previsão ou um estudo de planejamento. Então, hoje, com mais modernização que hoje nós temos do que bem mais no passado, eu acho que essa ideia do governador Camilo foi excelente, juntar esse grupo seleto de ex-governadores, né, o senador Tasso, Lúcio Alcântara, Ciro Gomes, Cid Gomes e Gonzaga Mota, todos gestores, né, que no seu tempo deram a sua contribuíram, né? E dali partiu um documento, um planejamento para que até 2050. Eu acho que é por aí, tem que realmente você ter um planejamento, é uma coisa a longo prazo. Você não pode, cada gestor que entra, eu quero fazer isso ou aquilo. Não, tem um projeto que vai beneficiar o Estado do Ceará no todo. É verdade. Então, é muito importante, eu parabenizo aí, esse conselho foi criado para que realmente esse planejamento seja mesmo muito bom para até 2050. Né? É verdade. O senhor falou aí no Plameg, só para a gente ter uma ideia, foi desse planejamento que saiu anos depois a eletrificação de todo o interior do estado, que não existia na época. Depois veio o Distrito Industrial de Maracanaú, que estava dentro desse planejamento. Quer dizer que é gente que tem visão de longo alcance. De longo alcance. Eu acho que foi de fundamental, e como disse, são nomes renomados, né? Pessoas que contribuíram, experientes que contribuíram, que realmente naquele momento fizeram um grande trabalho pelo Estado do Ceará. Exatamente. O senhor está à frente da 5ª gestão e, obviamente, o senhor falou no bloco anterior que é uma gestão nova, com novas energias, novos desafios. Eu queria que o senhor colocasse para a gente o que a gente pode esperar da gestão Valdomiro Távora 5.0. Erivaldo, o tribunal lá, nós não paramos de ter desafios. Todo dia estamos ali, é um leão que mata. Que a gente tem que estar ali, está trabalhando, tem que estar aperfeiçoando, tem que estar inovando e trabalhando junto, né, com nossos pares, aí, com o Ministério Público, com os servidores, tratando de planejamento, tratando de ações.
Mas aí um dos fatos aí, uma das coisas mais importantes que eu acho que nós aprovamos agora no início do ano, Erivaldo, foi a seletividade dos processos. Mas o que é a seletividade? Olha, o TCU e alguns outros tribunais já fazem, através de um estudo, de uma matriz de risco, tá, feito pelo núcleo de inteligência do tribunal, isso tudo normatizado, tá certo? Nós vamos selecionar alguns. O Estado do Ceará, quando eu falo o Estado, o governo do Estado, com os seus jurisdicionados, todos eles vão continuar sendo analisados, todas as secretarias, ano a ano. A Prefeitura de Fortaleza está todo ano. Agora, alguns outros municípios, através desse núcleo de tecnologia, de informação e faz uma matriz de risco, onde você vai selecionar, tá certo, alguns municípios, mas quando você seleciona alguns municípios, vai dar um orçamento quase 70% a 80% que vão ser analisados e fiscalizados. Por quê? Porque nós não temos, e nenhum Tribunal de Contas, nem o TCU tem a capacidade de julgar todos os processos que entram dentro do tribunal. Dentro do exercício. Dentro do exercício. É impossível, é impossível. Nós queríamos, mas não podemos. Mas isso tem dado certo no TCU. O TCU, o que é que ele faz? Tem muitos gestores que não prestam nem a conta, mas a conta fica no órgão. A qualquer momento, o Tribunal de Contas da União, através de uma denúncia, ou alertou alguma coisa, ele vai lá e pega aquela conta. Não é que o gestor não vai prestar conta, de forma alguma. Mas o tribunal agora, nós estamos passando por essa seletividade, onde nós vamos estar em todos os municípios, pelo menos nenhuma unidade orçamentária, vamos fiscalizar, porque o gestor vai saber que o tribunal está indo ali, mas nessa matriz de risco, nessa seletividade, nós vamos fiscalizar municípios onde acendeu algum alerta, tudo isso através de uma metodologia. Agora, o critério, justamente isso que eu ia perguntar, o critério é o histórico do gestor? Ali como nós temos esse núcleo que fica olhando, fiscalizando e olhando como é que está o gasto, como é que estão as licitações. Então, aquilo ali alerta. Certo. Então, tem toda uma matriz de risco. Tá? Essa matriz de risco são compostas de vários itens, onde você detecta que, não, aquele município... fora o sorteio, nós vamos ter algum de sorteio, mas aquele que chamou a atenção em algum ponto, nós vamos lá e vamos fiscalizar e vamos continuar. Aí qual é o ganho, presidente? É celeridade? Celeridade, transparência? Dando certo isso, o que nós estamos fazendo, estamos imbuídos, estamos trabalhando fortemente com a Secretaria de Controle Externo, com os membros, né, com os servidores e nossos pares lá, os conselheiros, era para que nós, em 2024, tá certo? O tribunal já esteja analisando as contas de 2023. Ah, entendi. Tá? Por quê? Porque eu acho que o gestor, e acontece, e aí vou fazer um pouco, até uma meia-culpa, mas o tribunal, como não dá conta de julgar todos aqueles processos, o gestor às vezes passa 5, 6 anos lá esperando que seu processo seja julgado. Quando ele vai ser chamado, às vezes nos autos, ele não se lembra mais. Então, o gestor, ele diz, poxa, eu quero minha conta... A gestão já passou, eu quero minha conta julgada. É um direito. É um direito dele, direito dele. Está lá, nós temos que fazer isso. Claro. Então, com essa seletividade, qual é o intuito disso? É o tribunal estar mais concomitante, está analisando as contas do ano, tá? Olhando ali, fiscalizando através dos portais da transparência, acompanhando pelo setor de inteligência que o tribunal tem hoje, tá? Fiscalizando. Isso não impede de qualquer denúncia, qualquer cidadão, tá? Qualquer pessoa possa fazer uma denúncia de um determinado fato e o tribunal, a lei, mesmo não estando no escopo, mas o tribunal tem que dar um retorno através da ouvidoria, que nós temos uma demanda muito grande, mas aí a denúncia chegou, é pertinente, tem os requisitos daquela denúncia, o tribunal tem por obrigação ir fiscalizar. Então, a ideia é essa, que o tribunal fiscalize aí em torno de 76% a 80% do orçamento, tá? Que aí já é quase todo... Por isso que ele está pegando Estado, Fortaleza, municípios maiores. Maiores, e não só os maiores, porque às vezes os menores também... Tem um histórico ruim, não né? É preciso ser fiscalizado, claro, né? Então, claro. A sociedade nos ajuda muito justamente. Alguma denúncia o tribunal vai ter que fazer e ir lá fiscalizar. Mas essa seletividade eu acho que é um passo importante. O TCU já faz, alguns outros tribunais vêm fazendo. É uma meta da gestão do senhor. É uma meta da gestão, tentar implementar. Não, já está normatizado e já estamos com os sorteios, já feito uma lista, semana passada já saiu até
dessa seletividade. Então, agora é botar a mão na massa e fazer o certificado aí com melhor qualidade, os servidores estão imbuídos com isso, temos feito treinamentos, temos cobrado do secretário de Controle Externo para que aquele certificado venha com cada vez mais qualidade, porque já ajuda muito ao Ministério Público e ao próprio relator, vendo aquela informação, vindo com todos os dados, fica muito mais fácil de ir um julgamento. Então, a gente tem trabalhado muito fortemente também para que a Secretaria de Controle Externo faça realmente o seu certificado cada vez melhor. Entendi. Tá? O que temos mais de meta? Temos de aí horizonte. Também, Evaldo, que eu acho que é um grande importante aí, nós vamos agora já lançar todos os julgamentos, todos os processos de pessoal, que é uma grande... hoje mesmo recebi uma pessoa lá, poxa, meu processo está aqui de aposentadoria há vários anos, mas às vezes não está no tribunal, está no órgão de origem ou na PGE, e a culpa aí não é só do tribunal. Só um parênteses, o senhor está falando de um servidor público estadual que passa pelo TCE, né? A aposentadoria dele tem que ir para o tribunal, porque Entendi. Aí ele está aposentado depois que o tribunal diz, tá julgou, okay, né? O ato dele está ok. Entendi. Então, às vezes demora 15, 10, 20, tem casos até mais, mas às vezes não está no tribunal, está no órgão de origem. Então, há um esforço para que isso seja agilizado. O que nós implantamos agora, todo o processo, e já esse ano, vamos começar esse ano e já implantar. Todos, aposentadoria, nomeação, aposentadoria, tudo hoje é digital. Entendi. Então, nós temos um sistema hoje lá no tribunal, que já foi desenvolvido, que aquela aposentadoria que chega lá, que você tem 20, tem 500 folhas, 1000 folhas, que tem que ser analisado, de folha a folha, ver se o cálculo está certo, a metodologia está certa. Hoje o sistema já faz isso automático. Ela entra com a aposentadoria eletrônica, com todas aquelas checklist, e ali o próprio sistema já dá, se está todas naquelas regras. Então, isso facilitou e vai facilitar. Se tiver travado em algum canto, o sistema acusa. Já para, aí você destaca e Entendi. Ali vai ser analisado realmente. Mas isso foi um grande avanço, tá? E o tribunal já estamos para esse ano desenvolvendo. E a certidão online também é uma meta nossa, porque hoje muitos gestores, até pela LRF, você quer conveniar, aí a certidão, ele protocola, às vezes você tem que conferir todos aqueles dados, se está correto, demora alguns dias. Hoje a ideia é que toda certidão que um gestor, a sociedade solicite lá ao tribunal, essa já seja online. Então, é uma meta também nossa, nossa gestão. Tira a própria pessoa, acessa o tribunal e tira... Já tira lá e fica online já essa certidão. E eu acho que o grande desafio da seletividade, que eu falei há pouco, mas o grande desafio também é o ETCE. Porque hoje o Tribunal de Contas ele tem mais ou menos 26 sistemas de informática dentro do tribunal. Tá? E o ETCE, o que é que ele vai fazer? É um sistema para você ver a complexidade dele. Já estamos há 2 anos, uma empresa que vem fazendo esse sistema, vamos implementar esse ano. Tá? Onde esses 26 sistemas eles vão unificar e ficar em apenas um sistema, mas que esse sistema que está sendo desenvolvido, ele vai precisar interagir e ler todos esses outros 26. Então, todos esses 26 sistemas vão ficar em um sistema, Entendi. Que é o grande desafio agora do tribunal, onde vai facilitar o acesso à sociedade, dos servidores, tudo hoje vai num sistema só, você vai acompanhar, fazer um acompanhamento de processo, tudo hoje com maior facilidade. Isso vai implicar também em barateamento do serviço? Com certeza, né? Porque aí você, em um só, você tem sistemas lá no tribunal que foi desenvolvido pelo próprio tribunal. E, às vezes... Não se comunica com o outro. Aí você fica... realmente é um problema hoje. E foi desenvolvido por um servidor há alguns anos, que hoje, perfeito, ainda funciona, mas justamente o problema é esse, não se comunica com os demais sistemas. Então, complica um pouco. Então, é planificar a base da inteligência artificial. E a ideia, né? Valdo, que aí, hoje, uma das coisas que também nós estamos fazendo na nossa gestão é digitalizar todos os processos. Hoje, para você ter uma ideia, agora, no mês passado, desde a época do TCM, tinham 2 galpões na Avenida João Pessoa, onde estavam aqueles processos antigos. E pasta de papel, né? Pasta de papel. Hoje, no mês passado, nós entregamos os 2 galpões. O tribunal se livrou desse aluguel. Porque hoje,
Foi digitalizado. Dentro da tabela de temporalidade, esses processos foram descartados. Aqueles que cumpriram os prazos, nós descartamos dentro da norma, né, pela legalidade da norma. E hoje o tribunal, nós estamos com 6 ou 7 equipes dentro do próprio tribunal, digitalizando todos os processos ainda físicos que estão dentro do tribunal. Hoje, os processos hoje só entram no tribunal eletronicamente. Mas aqueles remanescentes ainda, o tribunal está fazendo. É uma força-tarefa que até o final do ano, se Deus quiser, nós estaremos com todos os processos digitalizados dentro de casa. Que é mais residual ali, né? A tendência é eliminar tudo. E isso, né? Assim, em modéstia à parte, é um custo bem menor do que se eu tivesse feito uma licitação e contratado uma empresa. Nós estamos fazendo, compramos, através de licitação, compramos os scanners profissionais, tá? E hoje o tribunal mesmo está fazendo toda essa sua digitalização de processo, que eu acho que é um ganho que não dá mais para voltar. Hoje você tem um acesso ao processo, tanto os servidores, jurisdicionados e os advogados, como as partes, ele acessa, que é uma coisa também que nós implementamos. Antes você não tinha acesso a todo o processo. Hoje, o gestor ou a parte quer ver o seu processo, em que andamento está, ver o processo, qual o certificado, qual o parecer do Ministério Público. Antes da votação do pleno, ele já tem acesso àquele certificado das suas contas. Entendi. Então, acho que facilita e é importante, é transparência. Acho que é transparência você realmente abrir para que o gestor veja realmente como é que está aquela situação, ou o gestor, ou qualquer cidadão possa analisar. Numa palavrazinha-chave, ele digita e lá já diz, já procura o processo de forma simplificada. Eu acho que foi um grande avanço e é isso aí que a gente tem partido aí nesses próximos 2 anos. Né? Muito bem, presidente. O nosso tempo está chegando ao fim, mas o senhor já está convidado para outras participações aqui conosco, tá certo? Parabéns pelo trabalho, boa sorte, saúde lá para o senhor, para a equipe. Os nossos agradecimentos às despedidas do senhor. Eu que agradeço, Osvaldo, aí mais uma vez a oportunidade de participar, né, do seu programa. É uma satisfação enorme estar aqui no Otimista, que são grandes amigos, né, que já tenho aí vários anos. E aí, mais uma vez, agradecer e participar do seu programa, que é a 2ª vez que já estou aqui, em nome do tribunal, porque é um espaço importante para que nós possamos mostrar para a sociedade o que é que o tribunal faz e o que é que ele vem fazendo. Tá certo, presidente. Muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos, o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.